Olá, muito boa noite. Arrumei esse cabelo aqui espetado. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, esse nosso encontro semanal de trazer temas. E esses temas todos foram selecionados por vocês. Olha que coisa boa! Sejam muito bem-vindos. E aqui hoje nós vamos falar sobre um tema muito requisitado. Muitas pessoas escolheram esse tema e nós vamos falar de vida espiritual. Quão desafiador é você manter a regularidade, não é? E a perenidade de uma vida espiritual. E é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial. É a nossa amiga Jo Cardoso Soares. Eu já vou chamá-la aqui, ela já me achou aqui, olha. Vamos convidá-la para entrar. Vamos esperar ela chegar. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentando. Eu sou Lu Mesquita, eu sou Master Coach, eu sou coach espiritual. Então, a base do meu coach é o coach espiritual, onde a gente traz a espiritualidade como pilar central dessa transformação. E nós entendemos que somente por Deus, pelo Espírito Santo, é possível fazer uma completa transformação no seu caráter, nos seus pensamentos, no seu modo de agir. É só por Deus mesmo que essa transformação é possível. E a Jo já entrou, minha lindeza. Oi, Jo, boa Oi, noite. oi, gente, boa noite, Luzinete. É um prazer estar aqui com vocês. Que honra te ter aqui, viu? Que honra. Primeiramente, minha gratidão por você ter aceito o meu convite. Não podia ter outra pessoa mais indicada para tratar desse tema tão maravilhoso que é a vida espiritual, como cultivar a espiritualidade no nosso dia a dia. Quando eu pensei nesse tema, eu lembrei de você logo, porque eu vejo isso em você, você cultiva isso, né? E aí eu vou abrir agora o espaço para você se apresentar também. Deve ter convidado seu, tem meus convidados também, que já é o meu público cativo. Então, vou pedir para você se apresentar, Jo, querida. Bom, eu sou a Jo, meu nome é Joélia, mas sou conhecida por Jo e sou professora, educadora por profissão, amo minha profissão e hoje nós vamos estar aqui conversando um pouquinho, né, Luzinete? Sobre a Sim, importância do nosso dia a dia nós priorizarmos Deus. exatamente. Então, Jo, nós somos colegas, né? Nós somos amigas, irmãs em Cristo, né? Vamos assim dizer, né? Todas nós somos. E eu fiz uma enquete no final de julho e pedi para que as pessoas indicassem os melhores temas que eles gostariam de tratar aqui, porque em julho todo eu trouxe os temas que eu atendo no meu consultório. E aí, agora eu abri para que eles escolhessem, né? E esse foi um dos primeiros temas que eles escolheram para tratar aqui. E é um bate-papo bem leve, um bate-papo bem gostoso, com essa pessoa super querida, super dócil. Vocês vão ver ao longo da fala dela como ela já traz essa espiritualidade na fala dela, no comportamento dela, no olhar dela. Ela é a espiritualidade de pessoa para mim. E primeiro eu quero saber de vocês, eu quero que vocês coloquem aí para mim, o que você entende por espiritualidade? Espiritualidade é a mesma coisa que religiosidade? Qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? O que vocês entendem sobre isso? Existe uma diferença ou não? O que vocês acham? Existe alguma diferença? Quem sabe colocar aí qual é a diferença entre esses dois temas? O que é uma coisa e o que é outra? Alguém arrisca dizer? Jo, você quer começar a falar desses dois temas? Olha, Conceituar da religiosidade, espiritualidade, para a gente já trazer para eles essas duas diferenças? bom, a nossa vida espiritual é o que nós temos de mais importante, ainda mais no tempo que nós estamos vivenciando. Priorizar as coisas de Deus, estar em paz com Deus, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. E esse bate-papo aqui hoje é para mim, é para você, é para nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus
e deixarmos Deus assim atuar em nossa vida, nas nossas atividades diárias. A oração, os grandes homens e as grandes mulheres que fizeram algo por Deus nesse mundo, começaram o dia de joelhos. E nós precisamos, como cristãos, amigos de Jesus, começar o dia sempre perto dele. Eu costumo falar que nós precisamos assim escorregar da cama e já de joelhos conversar com o nosso melhor amigo. É aquela célebre frase, né? Se nós não priorizarmos Deus na primeira hora da manhã, ele será a última coisa em nosso dia a dia, em nossa vida, né, Luzinete? Diz aí. Exatamente. Exatamente isso, gente. Olha só, então, vamos já conceituar qual é a diferença de religiosidade para espiritualidade. Então, a Jo colocou já, né, falando de Deus, então, espiritualidade não tem uma relação direta com a religião, tá? Então, porque a religião é um conjunto de crenças muito bem fundamentadas, nas quais você aceita aquilo como a sua verdade, como crença sua, e você se o que associa a uma religião. Tá? E aqui a gente não vai falar em nenhum momento de religião, a gente está falando só de espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa maior, é buscar um sentido maior para a sua existência, buscar um sentido maior para a nossa vida aqui. Quem é você? Quem é que está no comando de tudo? Qual é o sentido da sua vida? O que estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Não é? Como é que eu busco esse equilíbrio na minha vida, no meu dia a dia? E veja, independentemente se você segue uma religião ou não, tá? Porque são coisas distintas. Eu conheço pessoas que são extremamente espiritualizadas, mas não seguem uma religião. E conheço também o contrário, pessoas que são extremamente religiosas, mas não traz uma espiritualidade. Então, Lu, o que é espiritualidade? Espiritualidade é o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu achei lindo quando a Jo disse que, olha, ela já começa o dia, ela escorrega da cama e já amanhece de joelhos. E é isso mesmo, que eu também faço isso, tá? A primeira coisa da minha vida, eu tô cansada de dizer para vocês aqui nas lives, né, nas nossas lives das 7h30 da manhã, que é o quê? Você já acordar, já abrir os olhos com esse sentimento de gratidão, trazendo Deus, invocando a presença de Deus e ser grato por você ter aberto os olhos, por você ter o privilégio de viver mais um dia e ter a sua vida como um milagre divino. Não é? Então, em outras palavras, a Jo colocou isso. E quando você traz Deus como prioridade, né, no primeiro horário, primeira hora do dia, a sua vida tem um total sentido diferente. Não é uma vida vazia, não é uma vida sem esperança. Você já acorda com outro espírito, com outro ânimo. Não é isso, Jo? É Então, o que mais verdade. você pode dizer de diferença de espiritualidade para religiosidade? Bom, nós precisamos criar em nossa vida espiritual, para melhorar a nossa conexão com Deus, uma rotina, né, Luzinete? Uma Sim, rotina, assim, que é muito importante. A rotina são regras, são costumes, são modos de viver. E quando você tem um hábito, e aquele hábito vira um comportamento diário, realmente você consegue priorizar as coisas assim importantes no seu dia a dia. Às vezes nós ficamos lutando com as nossas próprias forças e nós batemos a cabeça, as coisas dão errado. Mas quando nós priorizamos Deus e nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, quando nós consultamos a Deus, quando nós vamos tomar uma decisão, quando vamos agir de alguma forma, sempre nós sentimos que Deus está conosco e nós conseguimos avançar, não é, Luzinete? é isso mesmo. Olha, a Jo colocou uma coisa super bacana, que é a questão de você tornar isso um hábito, né? Porque assim, a nossa espiritualidade, se for por nós próprias, nós enfrentamos uma briga constante com relação a isso, né? Existem pessoas que falam, Lu, eu não consigo ter uma rotina de oração.
Lu, eu tento estabelecer uma rotina de comunhão com Deus na minha casa e não consigo. Eu tento ler a Bíblia e não consigo. Eu não consigo ler e entender. Eu não consigo estabelecer uma rotina de oração na minha família, né? Ter momentos durante o dia de oração, ter essa comunhão em família com Deus. É como a Jo falou, nós precisamos, sim, porque é uma luta diária, isso não é da nossa natureza, né? Então, a gente sabe que existe brigas espirituais, guerra espiritual, que é o tempo inteiro nos afastar de Deus, não é? Então, é uma luta diária que a gente tem para que a gente possa estabelecer esses hábitos saudáveis, né, de comunhão com Deus. Então, se fosse pela nossa própria vontade, às vezes a gente não consegue mesmo. A gente consegue estabelecer durante uma semana e depois desiste, ou acorda cedo, alguns minutos mais cedo durante alguns dias, depois já não consegue mais, porque é uma guerra, né? Mas é o quê? É como a Jo falou, você estabelecer uma rotina e persistir nessa rotina até que isso se torne um hábito. O que é um hábito? É alguma coisa que você faz de forma automática, sem gastar energia mais com isso. Por exemplo, todos os dias você acorda e você vai escovar os dentes. Você não tem que gastar tempo de entender que você tem que ir ao banheiro, botar a pasta de dente na escova de dente, escovar os dentes. Não. É uma coisa que você faz de forma automática. Por quê? Porque aquilo já se tornou um hábito. Semelhantemente a isso, é o que acontece com os seus exercícios físicos, com a sua rotina de espiritualidade. Então, você vai fazendo isso e praticando isso diariamente até que isso se torne um hábito. Mas olha, não é tornar um hábito de uma coisa mecânica. É um hábito que o teu cérebro vai te pedir para fazer isso. Por quê? Porque você vai começar a sentir os benefícios de você cultivar uma vida espiritual. Sabe por quê? Cada vez que você ora, cada vez que você segue essa rotina, você se sente mais fortalecido dia a dia. Para quê? Para você enfrentar os desafios, para você tomar decisões de forma correta, como a Jo colocou, para você ter mais equilíbrio emocional, para você ter mais autocontrole. Então, o hábito, a rotina espiritual, fortalece você espiritualmente, fortalece você emocionalmente, tá? Então, é necessário que você estabeleça, sim, essa rotina, mas eu chego tão cansada, mas não é para você fazer quando você chegou. A Jo acabou de dizer, eu também faço isso. Eu acordo todos os dias, 10 para as 5 da manhã, e eu passo uma hora inteira de devocional com Deus. Eu tenho certeza absoluta que a Jo também tem essa rotina. Como é a sua rotina, Jo? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha rotina, mas antes eu quero mandar um abraço para minha tia, Ana Maria. Eu vi que ela está aqui, está assistindo. Muitas saudades de você, viu, tia? Logo, Olha que logo eu quero legal. ir aí te visitar, tá bom? Então, um beijo grande. Bom, a rotina, gente, é muito importante. Eu tenho 2 filhos e nós precisamos, assim, colocar no coração das crianças o amor pelas coisas de Deus. E isso depende de nós adultos, né? Depende da mãe, do pai, do avô, do tio, de quem convive com essa criança. E Deus pede isso para nós, precisa de nós para estabelecer esse hábito também, essa rotina na vida das crianças e dos adolescentes. Então, eu acordo também bem cedinho, faço o meu devocional e depois, no horário que as crianças acordam, a gente faz o culto juntos, incentivo o estudo da lição da escola sabatina, né, que é o estudo diário. Fazemos o culto em família, de manhã e à noite. Isso é muito importante, gente. Você não pode deixar um dia sequer sem fazer isso, porque se você quebra essa rotina, as crianças começam a não achar tão importante. Então, 5 minutos que seja, fale de Deus, leia um verso bíblico, leia uma meditação, orem juntos. Isso realmente vai fazer assim toda a diferença na tua vida e na vida dos teus filhos. É isso mesmo. E assim, buscar a espiritualidade deveria ser uma coisa muito simples para nós, né? Muito natural. Por quê? Nós já falamos aqui que a divindade, ela já existe dentro de nós. A partir do quê? Do sopro da vida. Quando Jesus soprou as narinas de Adão, né, e Eva,
o Espírito Santo dele já entrou dentro de nós. Então, isso já faz parte de nós. Então, quando a gente cultiva a nossa espiritualidade, a gente nada mais é do que estamos o quê? Ativando a divindade dentro de nós. Então, isso deve ser uma coisa natural para nós, né? Eu me lembro que quando eu fui morar com a minha avó já cultivava isso, né? Os cultos matinais dele, ela acordava muito cedo para ir para a feira, ela era feirante, né? E os filhos todos ajudavam e ela não saía de casa sem antes fazer o culto. Né? Então, orava antes de sair e quando voltava, orava novamente, era outro culto de agradecimento. Gente, quão importante é isso. Quando você sai de casa alimentado, seu espírito, você está pronto para você enfrentar qualquer desafio, né? Porque isso nos fortalece, não é, Jô? Aqui também a gente faz isso, a gente ora junto de manhã, né? Nós não saímos de casa para o trabalho. Quando o Marco vai sair, meu marido vai sair, eu profetizo na vida dele, que ele vai ter um dia abençoado, que o Senhor o proteja. Isso é profetizar, né? Então você profetiza na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na sua vida, no seu dia. Hoje eu vou ter um dia de vitórias, em nome de Jesus. Você vai sair para resolver algum problema, às vezes é uma causa na justiça, às vezes é uma reunião difícil com o seu chefe, você só já sai de casa orando, né? E ora a Deus o tempo inteiro. E não precisa ser um ritual de você ajoelhar na frente das pessoas, não é nada disso, é você, olha, só em pensamento, você invocar a presença de Deus na sua vida, né? Ter essa rotina de oração o tempo inteiro, constantemente. Não é, Jô? E às vezes você pode falar, nossa, mas eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Gente, realmente, todos nós passamos por isso. Às vezes você está lendo a sua Bíblia, você está divagando nos seus pensamentos, mas oração e esforço e oração, essa deve ser a ocupação da nossa vida. É uma luta diária. Se você começar a buscar a Deus, Deus vai te fortalecendo e aquilo vai virando um hábito e você não vai conseguir mais passar o dia sem Deus, começar o dia sem Deus. Então eu preciso decidir, eu preciso dormir cedo, falar, Senhor, amanhã me acorda. Porque se nós não dormirmos cedo também, Luzinete, o que vai acontecer? O corpo vai ficar muito cansado, você vai querer dormir até mais tarde, vai acordar em cima do horário de você ir para o trabalho. Eu sei que está todo mundo em home office, a maioria, mas a gente acaba deixando outras coisas tomarem e ocuparem o lugar na nossa vida. Então eu preciso me esforçar, fazer a minha parte, pedir a Deus que me levante, que me ajude, e Ele vai te ajudar. Vai te ajudar a compreender a Bíblia, vai te ajudar a ter uma vida melhor ao lado dele, juntamente com a sua família. É isso mesmo. E aí, olha só, a gente sempre vai ter preguiça, a gente sempre vai achar que existem coisas mais importantes do que ler a Bíblia, né? E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ler a Bíblia. Olha, existem inúmeras formas de você ler a Bíblia. Você pode estabelecer que você vai ler um capítulo por dia. Você pode estabelecer que você vai ler a Bíblia por tema. Então, o tema criação, o tema salvação, o plano de salvação, o tema do pecado, né? O tema da ressurreição. Né? Então, você pode estabelecer, onde é que eu encontro isso? Olha, nós damos um estudo bíblico todos os sábados, às 16 horas, né? Onde você pode aprender sobre isso. Mas, gente, na internet, você coloca lá plano bíblico, porque também não adianta, né, Jô? A pessoa querer ler a Bíblia toda em um mês, querer ler a Bíblia toda em um ano, em 6 meses, porque o objetivo não é você ter o conhecimento da Bíblia como um todo, é você ler e meditar na palavra. E mais do que isso, é você viver aquela verdade. É você ler o que está lá, entender. E uma coisa muito importante antes de você ler a Bíblia, porque a Bíblia não é tão simples de se entender, né? Porque às vezes o assunto não está completo num só livro, né? E como é que a gente lê a Bíblia? É um pouco aqui, um pouco lá, outro pouco acolá. Não é? Porque as histórias elas vão se complementando e você não lê tudo, né? Em um único versículo, num único capítulo da Bíblia para você entender o contexto como um todo.
não é? E também não é uma coisa de outro mundo entender. Aí antes, sempre antes de a gente ler a Bíblia, abrir a palavra, nós temos que sim invocar a presença de Deus e pedir orientação para que Ele abra o nosso espírito, abra o nosso coração e nos dê discernimento para que nós possamos entender aquela mensagem e entender o que Ele quer nos dizer. Então, aqui no coach, por exemplo, nosso coach espiritual, a gente sempre começa a ler os provérbios. Existe um provérbio para cada dia do mês, não é? Então, são 31 provérbios. Isso é um provérbio para cada dia do mês. Então, você lê o provérbio primeiro, depois você pode ler os salmos, que são os louvores, né? De Davi a Deus. Então, ali são louvores, são agradecimentos, rendendo graças ao Senhor por todas as bênçãos, né, que Deus faz na vida, já fez na vida dele. E eu costumo dizer sempre, Jô, que a Bíblia é a história de amor de Deus, né? Então, minha mãe, uma vez foi para um retiro espiritual e eu dei uma Bíblia linda para ela e escrevi na primeira página: mãe, essa é a carta de amor de Jesus para você. Ela ficou tão emocionada com isso, porque de verdade é uma carta de amor de Deus para nós. Tá? E quando você começa a ler, você começa a gostar disso, não é, Ju? É verdade. Quanto mais lermos a Bíblia, mais esse hábito vai fazendo parte da nossa vida, mais nós vamos sentir a paz de Deus no nosso coração. E isso é muito importante, né, Luzinete? Quero mandar um abraço para o Cláudio, ó. Claudinho está aqui assistindo a gente. Um abraço, viu, Cláudio? Mas esses momentos realmente assim que nós buscamos a Deus faz a diferença. Se Jesus acordava de madrugada para entrar em contato com o Pai, o que dirá nós, né, Luzinete? O que dirá nós? Ainda mais no momento que estamos vivenciando, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Exatamente. E assim, olha, eu vejo que todos os meus coaches, já na primeira sessão, o que a gente faz? Existe uma ferramenta que a gente aplica e a primeira coisa que a gente faz é fazer a pessoa se reconectar. Ela enxergar onde é que está a sua verdadeira identidade. Quem é ela? Quem é ela? Onde que está a verdadeira identidade dela? Não é? Então, ela começa a entender que não faz sentido ela estar nessa terra, ela não está aqui por nada, ela está aqui por um propósito. Mas o que acontece? Se você não sabe a sua verdadeira identidade e você não consegue enxergar isso, por que você não consegue enxergar isso? Por causa dos bloqueios que a gente tem. Esses bloqueios muitas vezes são traumas ocasionados principalmente pelas pessoas que a gente mais ama, pelas pessoas que mais deveriam nos amar, né? Que, na maioria das vezes, são os nossos pais, que não fazem isso conscientemente. Eles fazem isso porque eles também trazem traumas, não é? E acabam fazendo isso para nós. E quando a gente tem esses bloqueios, muitas vezes é difícil. E se eu tenho um problema de relacionamento com o meu pai, principalmente, né? É difícil eu olhar para Deus e amar a Deus. Por quê? Porque nós costumamos projetar aquele desentendimento, aquela mágoa que eu tenho do Pai do céu. Então, na maioria das vezes, quando eu não tenho um relacionamento estreito com Deus, é em função de maus relacionamentos terrenos. Pode ter toda certeza. Sem querer, a gente vincula, porque o Pai aqui na Terra é um representante de Deus lá no céu, não é? Então, existe isso, né? Mas com uma terapia, com o próprio coach espiritual, a gente consegue quebrar isso, não é? E você sentir... Luzinete, realmente, tamanha a nossa responsabilidade, né? De repente tem Sim. Mães ouvindo, assistindo. A nossa responsabilidade de transmitir a Deus, porque o filho realmente ele vai conhecer a Deus através de um pai, das ações de uma mãe, e isso vai marcar o resto da vida, e um dia Deus vai pedir conta para nós. Então nós precisamos dar o nosso melhor, viver isso. Humanamente falando, é impossível, mas com Deus tudo podemos. A Bíblia é clara, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós temos as promessas
nós podemos confiar que nós temos um Deus que vai nos ajudar. Eu preciso me esforçar para isso, preciso orar, preciso buscar, mas as bênçãos de Deus vai cair sobre a nossa vida. É isso mesmo. E à medida que a gente vai cultivando essa espiritualidade, né, esse relacionamento próximo com Deus, vai havendo a atuação do Espírito Santo dentro de nós, né? E muitas pessoas acham que ele tem que se arrepender antes dos pecados que ele vive cometendo, né? Que a gente vive no erro, a nossa natureza tende para o mal, não é, Jô? E a gente, sem querer, a gente falha, e Deus sabe disso. E as pessoas, às vezes, não se aproximam de Deus em função dessa vida falha que leva, achando que ele tem que ter o arrependimento antes de se aproximar de Deus. Só que ao inverso, primeiro você se aproxima de Deus. E o mover do Espírito Santo vai fazer com que você, o quê? Se arrependa do que você está fazendo de errado. E aí você vai começar a ter um relacionamento de intimidade com Deus. É assim que acontece. Muitas pessoas acham que tem que estar sadios espiritualmente para ir procurar Deus. Não, é o contrário. É verdade. E nós precisamos ser humildes, né, Elzanete? Não é? Oi? Precisamos ser humildes diariamente e depender de Deus. Não achar que nós somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então nós precisamos orar durante todo o dia. Deus se preocupa nos mínimos detalhes. O que você vai fazer, o que você vai comer, a comida que você vai fazer, o que você pode fazer, faça com Deus e vai dar certo. É impressionante, né, Elzanete? Às vezes você está fazendo alguma comida e fala, Senhor, me ajuda, ajuda que fique boa. E Deus te dá aquela iluminação e fica muito bom. Quando você sai, procura um estacionamento, você, Senhor, me ajuda, eu preciso estacionar, estou sem tempo. Você encontra um lugar para estacionar o seu carro. Se nós priorizarmos a Deus, consultarmos a Deus, as bênçãos cairão sobre o nosso lar. E nós precisamos fazer isso diariamente. Falar é fácil, mas nós precisamos fazer a nossa parte, se esforçar e Deus irá fazer a dele. Exatamente. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus misericordioso e ele cuida de nós o tempo inteiro, não é? Então a palavra diz o quê? Que passaremos por águas e não nos afogaremos, passaremos por fogo e não nos queimaremos, porque ele será conosco o tempo inteiro, né? Ele está ao nosso lado o tempo inteiro. E aí, Jô, eu queria trazer aqui para eles, né, para todo mundo, dicas para desenvolver essa espiritualidade. O que a gente pode passar de dica, né? Então a gente já falou aí do hábito, né? O poder do hábito, o poder dos hábitos espirituais, né? O hábito tem a ver com persistência e não com inteligência. O hábito se consolida com a repetição. Dizem que um hábito se estabelece de 21 a 40 dias, né? A gente repetindo esse procedimento repetição, o hábito se instala por repetição, né? Então, quando você se determina que você vai desenvolver esse relacionamento diário com Deus, é você repetir isso diversas vezes, né? Então, por que calçar o tênis? Por que comer? Por que tomar um banho? Por que escovar os dentes? Vira um hábito de forma automática, porque você repete aquilo diariamente. E assim também é com a nossa vida espiritual, né? Então, a primeira dica aqui, que a gente já falou, é estabelecer um horário fixo e um local também. Sempre no mesmo local. Você tem um canto na tua casa, que aqui eu chamo de o meu sagrado, né? O meu cantinho sagrado. Então, você estabelecer sempre no mesmo horário. Aqui eu faço às 5 da manhã, sempre aqui no meu escritório. Não sei se aí você... cada um acha um cantinho para fazer, mas então sempre no mesmo horário, no mesmo local, não é? É isso mesmo. Diga, Jô. Sempre no mesmo local você levanta um altar ao Senhor. Realmente isso vai fazer toda a diferença para os filhos, para a família, para você.
A Bíblia é clara, né? Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então nós precisamos ter esse local diariamente. Isso, ter nossa intimidade com Ele. E aqui, olha só, algumas pessoas falam, "Lu, mas eu não sei orar." Né? No nosso Luz da Manhã, de manhã cedo, eu convido as pessoas para fazer a oração final e algumas pessoas dizem, mas eu não sei orar. Né? Sabe por quê? Orar é uma coisa natural, é uma coisa simples. Se você sabe falar, você sabe orar. Porque a oração é o que? É um diálogo com Deus. E assim como você conversa com um amigo, assim como você conversa com seu marido, assim como você conversa com seus filhos, você também vai conversar com Deus. Essa conversa, essa simplicidade. E você começa, estrutura a sua oração. Como é que você vai falar com Deus? Eu vou contar da minha vida, eu vou falar do meu dia a dia, eu vou falar do meu trabalho. Então começa a contar para Deus. E não só para pedir, não. Conversa com ele, começa a conversar naturalmente. É assim que você começa. Então, olha, se você sabe falar, você sabe orar, não existe dificuldade, tá? Então, enxergue Jesus como uma pessoa naturalmente acessível. E a sua forma de estabelecer a conexão com Deus é por meio da oração. Falando simples, com naturalidade com Deus. Quer completar, Jô? Realmente, Luzinete. Olha só, veio uma pergunta aqui, ó. Como conciliar todas as atividades com a vida espiritual? E aí, Luzinete, o que você acha? Diz aí. Então, nós já falamos, né? A primeira coisa é você estabelecer a prioridade, tá? Então, a primeira coisa do seu dia você estabelece para ter esse relacionamento diário com Deus. Então, estabelece já o seu primeiro compromisso com Deus, tá? E aí, depois, o resto é o resto. Então, estabeleça a prioridade. Eu vou falar aqui também os passos a seguir para você criar esse gosto para manter um relacionamento íntimo com Deus, tá? Você vai ver que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a sentir a presença de Deus na nossa vida. E eu trouxe uma metáfora também aqui no Luz da Manhã, de que o relacionamento com Deus é igual um relacionamento de namoro, né? Que primeiro você olha para a pessoa, então você vai olhar para a Bíblia, você olha, no primeiro momento você acha estranho, mas aí você começa a ler, no início você não entende muito bem, mas você começa a entender e dialogar ali e começa a gostar do que a Bíblia fala de você. Porque ele fala muito de você. Lembra que nós falamos que é uma carta de amor de Deus para você? Então ele vai falar coisas lindas para você, sobre quem é você, que é o filho amado, né? Que você é feito à imagem e à semelhança do Criador, que você é feito para reinar nesse mundo, que ele veio para te dar uma vida em abundância. Então você começa a gostar dessas coisas. É igual um namorado. Você olha para a pessoa, você flerta com ele, não é? Aí você gostou, e daqui a pouco você olha de novo, dá uma piscadinha para ele, pisca para você, e ele te faz um elogio, e você começa a se afeiçoar por essa pessoa. E aí vocês começam a conversar, você começa a gostar do bate-papo, aí daqui a pouco vocês criam uma relação de amizade, não é? E você vai o quê? Estreitando essa amizade, vão conversando mais. E o que vocês usam para estreitar esse relacionamento? É o quê? Se não é o bate-papo, se não é a conversa, e vai estabelecendo e aumentando essa intimidade com Deus é da mesma forma. E daqui a pouco você vai ouvir tantas coisas boas que vão tocando o seu coração que você vai se apaixonar por Deus. E É você vai se verdade, apaixonar por ele. Luzinete. Não é? Você vai se apaixonar por ele e você vai querer ler. Então, se hoje você passa 10 minutos com ele, quando você começa a gostar, você vai começar a querer passar mais tempo com ele. Vê se não é assim com o namoro também, é dessa forma. Você vai se apaixonando e olha, eu passo 1h30 com Deus todos os dias e eu, às vezes, passo aqui 1h30, meu Deus, já passou tudo isso. O tempo passa e você nem percebe. Veja se não é assim com o namoro. Quando você está com uma pessoa que você gosta, que você gosta do bate-papo com ele, a hora passa e você nem sente que passou. E assim com Deus também, pode ter toda certeza. E depois você o quê? Namora,
depois você quer casar, que é onde quando você entrega a sua vida e você renasce em Cristo, você casa com Ele para viver com Ele, feliz para sempre, até que a morte o separe. É Separe. assim. Não é dessa É forma? Não foi com verdade. você assim, Jô? Eu conhecia Jesus com 7 anos de idade e eu nunca me afastei de Jesus Cristo. E você? Então, eu nasci num lar adventista, né? Nasci num lar cristão e me batizei aos 9 anos. Foi assim um momento muito especial na minha vida. E desde pequeno meus pais sempre nos incentivaram nos caminhos do Senhor. E agora depende de mim, como mãe, incentivar os meus filhos, incentivar os meus alunos. Então, nós precisamos ser sinceros para com Deus. Senhor, eu não estou com vontade de orar, me ajuda. E Ele vai nos ajudar. Senhor, me ajuda, eu não quero ler a Bíblia, não tenho esse desejo. Ele vai te dar esse desejo. O inimigo vai colocar muitas barreiras na nossa vida para nos afastar de Deus. Mas nós precisamos buscar a Deus através desse esforço diário e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. É como você falou, Luzinete, nós precisamos realmente, assim, só buscar a Jesus. É o que nós precisamos, assim, é dele em nossa vida, para nós conseguirmos vencer as barreiras, as tentações, os medos, as ansiedades. E Deus vai, com certeza, nos ajudar, assim como ajudou homens e mulheres na Bíblia. Ele está disposto a ajudar você, a me ajudar, a ajudar todos que estão assistindo. Basta tomarmos ou darmos o primeiro passo. Isso, e o primeiro passo, né? E aí outra coisa que eu ensino aqui é como se apaixonar, né, pela Bíblia. Então, uma das formas que eu uso é a cada história daquela que eu leio, eu substituo o meu nome pelo nome que está lá, que é uma forma de é como eu me senti vivenciando aquela história. Não é? E é lindo demais isso. Então, onde fala Estela, eu boto Luzinete. Quando fala Daniel, eu coloco Luzinete lá e eu fico imaginando aquela história e me imaginando vivendo aquilo. É uma forma também de você se envolver, de você se sentir parte daquela história. Então, é uma das formas, tá, que eu ensino aqui, é isso. Tá? Então, quando eu comecei a entender que eu poderia fazer parte daquela história, gente, eu me apaixonei por isso. E como isso me traz melhor entendimento, porque é como se eu estivesse vivendo aquela história. Não é assim como quando você lê um livro, que você entra na fantasia do livro, então entre também na fantasia da Bíblia. Se sinta um personagem daquela história, e é maravilhoso, não tem como, gente, você não se apaixonar. Não tem como você não se apaixonar. E desta forma vai te permitir ter maior clareza do que aquela história quer te dizer. Tá? É assim que eu faço e é assim que eu ensino aos meus coaches, né, a praticar a leitura da Bíblia dessa forma e sempre orar antes, pedindo discernimento, pedindo sabedoria e pedindo, Senhor, meu Pai do céu, abra minha mente para que eu compreenda o que tu queres falar comigo, Pai. Ah, então, isso é importante. Então, vamos lá, olha só. Então, aqui das dicas que a gente já falou, né? Estabelecer o horário, um local, sempre o mesmo. Estudar a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Tá? E aí, estudar por livro ou estudar por tema, como nós já falamos, né? O método temático pode ser uma boa estratégia para você começar a gostar e a entender a Bíblia, não é? Como que eu vou achar isso, Lu? Pode me mandar um direct, pode mandar um direct para a Jo. É Jo, como é mesmo, Josi, o seu Jo Instagram? Cardoso. Jo Cardoso Jo.Cardoso, Soares. é. Jo Cardoso. Daí você já sabe, é Lu Mesquita, então nos manda um direct, ou simplesmente vai lá na TV Novo Tempo, vai na internet e procura Plano Bíblico. Tá? Existem diversos que você vai e pede temáticos, se você escolher por temas. Se for por livro, também vai trazer, né, o plano bíblico. Então, e sabe o que, Lucinete? Tem um projeto muito abençoado, que é o Reavivados por Sua Palavra. Hoje foi Eclesiastes 9. Então tem muita gente lendo a Bíblia juntos. Hoje foi Eclesiastes 9, amanhã é o 10.
Então, é um projeto muito bom também. Você pode acessar aí, procurar e fazer parte desse momento Isso. especial, diário com Deus, né? Escreve junto, é Reavivadas, né? Por sua palavra, Por tudo sua junto, palavra. tá? Pode colocar lá no YouTube, que ele traz para você. E cada dia é a leitura de um capítulo da Bíblia, tá? Então ele começa Eclesiastes, então vai todo Eclesiastes. Começa João, então Evangelho de João todos todos os salmos, e assim vai. Então, assim, não há justificativa para não entender, para não desenvolver a sua espiritualidade. Não tem como, tá? O estudo da Bíblia revela quem é Deus e quem é você para Deus, tá? Então, a Bíblia é importante você ler porque você vai entender quem é Deus. Quem é Deus? Quem é esse ser soberano que criou todas as coisas? E quem é você para Deus? Porque é lá que está a sua verdadeira identidade. E quando você descobre a sua verdadeira identidade, você não se rebaixa, você não se compara, porque você vai entender que você é único. Deus criou tudo por meio da palavra. Haja luz, haja firmamento. E só teve uma única coisa que ele criou pelas próprias mãos, que foi quem? Eu e você. E é por isso que Deus Zinete, não se teu vídeo está compara mais a travando, ó. ninguém. Oi? Seu vídeo está travando. Tá, gente, tá travando? Diz aí para nós se está tudo bem ou se vocês pararam de nos ouvir. Dá um joinha aí para nós se está tudo ok com a transmissão. Então é isso. Então vamos avançar aqui. O segundo passo é orar. Tá? Então, primeiro é estabelecer o horário, segundo, ler, estudar a Bíblia, depois orar. Lembrando que sempre antes de abrir a Bíblia, orar pedindo discernimento. Orar é abrir o coração a Deus, como a quem abre o coração a um amigo. Então, se você sabe falar, você sabe orar. Já falei. A dica é o quê? Como a Jo já falou, já desça da cama, ajoelhado no chão, orando. Tá? Está travando mesmo, Luzinete. Olha lá, ó, a Cláudia colocou, está tremendo. É o meu? É isso? É. Ela está dizendo que está mesmo. É o meu, Jô? É o seu, Luzinete. Realmente está bem. Para mim está travado. Ixi, a Jô saiu. Gente, me dá um joinha se vocês estão conseguindo estar sem fico. E agora, como é que está? Sem foco? Continua sem foco? Agora melhorou? Vamos ver se a Jo entra. A Jo caiu. Você ficou travando mesmo. Achei que ia passar. Quando for assim, me avisa. Vamos ver se agora normaliza. Eu estou chamando a Jo de novo aqui. Vamos ver se a Jo entra. Sua imagem está boa agora. Cadê a Jo? A Jo caiu. Jo, eu não estou te achando aqui. Você pode pedir de novo? Pede aqui para participar, Jo. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui então, enquanto a Jo vai entrando. Então, o segundo passo é orar, né? Como eu falei, o segundo passo é orar. A oração
é a respiração da alma. A gente costuma dizer, é uma questão de vida ou morte. Assim como você não passa um dia sem respirar, você também não pode passar um dia sem orar. Tá? Então, a oração é a respiração da alma, gente. Então, você precisa estar orando o tempo inteiro, tá? Então, se você não passa nenhum dia sem respirar, você não pode passar nenhum dia também sem orar. Voltou, Jô? Voltei, voltei. Olha só, e pegando esse gancho aí que você está falando, devoções apressadas geram uma fé fraca. Essa frase, Isso. assim, é muito tocante, assim, para mim. Se eu tenho pressa nas coisas de Deus, eu não tenho uma fé forte quando vier as provações. Então, Gastar devoções apressadas geram uma fé fraca. Eu preciso realmente passar um tempo com Deus para criar o gosto pelas coisas espirituais. Como você falou aí, Luzinete. Entendeu? isso mesmo. Olha só, e ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar nos fortalece. Por quê? Porque nos coloca em contato com Deus. E é Deus que nos fortalece. Tá? Então, por isso que a Jo está dizendo que investir um tempo maior com Deus, quanto mais você investe tempo nessa oração, nessa leitura da palavra, mais você vai se sentir fortalecido dia a dia. Inclusive, para permanecer no seu hábito de ler e orar todos os dias, tá? Então, a terceira coisa é frequência à igreja, tá? Por que é importante ir à igreja? Por que é importante ir à igreja, Jô? Olha, ir à igreja, congregar com os irmãos, nos fortalece. Eu sei que nós estamos vivenciando uma quarentena, muitas igrejas ainda estão fechadas, mas assim que abrir, vá à igreja. Aqui no Distrito Federal já abriu para nós, né, Luzinete? Então, quem Sim. puder, vá à igreja, porque a igreja fortalece, fortalece. A gente sai fortalecido e fortalece também o irmão, o próximo que vai à igreja. Isso. Olha só, por que fortalece? Porque lá você vai encontrar outras pessoas com os mesmos problemas que você. Você vai encontrar irmãos que estão buscando o mesmo propósito que você, tá? Você vai encontrar irmãos que seguem a Bíblia, que seguem a Cristo, está buscando aumentar a sua fé. Então, a gente diz sempre que é o quê? Imagine uma fogueira, não é? Que ali tem o quê? Várias brasas ali naquele fogo. E quando as brasas estão juntas, o que acontece? Fica potencializado aquele fogo, aquele calor, aquela chama, não é? E quando uma brasa se afasta das outras, o que acontece? A chama dela vai apagando até acabar por completo. Até aquela brasa apagar por completo. Por quê? Porque ela saiu do contato com as outras brasas. Entende? Então, um fortalece ao outro. Por isso que é importante você estar convivendo com outras pessoas para fortalecer a sua fé, né? Então, muitas vezes eu vejo que pessoas, irmãos, não vão à igreja porque o quê? Porque está sendo religiosos, mas não estão tendo espiritualidade. Porque chega lá para olhar e para fofocar do irmão, para julgar o irmão, para falar mal do irmão. E na igreja, Entende? e a igreja é um grande hospital, né, Luzinete? Onde todos Exatamente. nós somos doentes e precisamos de Jesus. Nós não podemos ir à igreja esperando procurar pessoas assim perfeitas, porque sempre terão suas imperfeições, porque vivemos num mundo de pecado. Então nós precisamos olhar para Deus, olhar para Isso. cima, e ir na igreja congregar e fortalecer a nossa fé. Exatamente isso, né? E a quarta coisa é testemunhar. Testemunhar, o testemunho falando e agindo de Jesus. O que é testemunhar? Não é só você falar, é você ter uma vida, é você demonstrar nos seus atos, no seu dia a dia, no trato das pessoas, nos seus relacionamentos, nos seus atos de bondade. E isso tudo, nós estamos testemunhando do amor de Deus.
né? E a palavra diz o quê? Testemunho com a sua vida. Se for necessário, abra a sua boca para falar das bondades de Deus. Mas nós testemunhamos por meio da nossa vida. Da Né, nossa Jô? vida. É exatamente isso. E a lição da Escola Sabatina vem falando sobre a importância do testemunhar, de nós usarmos os nossos dons para pregar o Evangelho. Jesus precisa de você, precisa de mim nesse momento. E nós precisamos testemunhar da melhor forma. Como a Luzinete falou, você não precisa testemunhar com palavras, mas com ações. Pode entregar alguma coisa para o seu vizinho, um livro, falar de Jesus, mandar um verso da Bíblia no WhatsApp. Tem várias formas de testemunhar. Ligar para alguém, aproveitar essa quarentena, liga para alguém que você não conversa há muito tempo, ora com essa pessoa e você fará a diferença. E Jesus te chama para você vivenciar isso nesse momento, porque Ele precisa de você, Ele precisa de mim, mas eu preciso me dispor a fazer e a testemunhar. Isso. E o testemunho, as pessoas observam no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Na criação dos nossos filhos, quando vem à nossa casa, né? Quando nos enxergam, nos olham, nosso comportamento na igreja, nosso relacionamento com o nosso esposo, com os nossos filhos, como é os nossos filhos. Então, isso tudo nós estamos testemunhando, não é? Porque só faz sentido se a sua vida for transformada por Jesus. Então, quando a pessoa olhar para você, ela já vai perceber que você tem um perfume diferente, que você tem algo diferente, tá? Então, isso é testemunhar, tá? Então, não adianta você ser uma coisa dentro da igreja, dentro de casa, você esbraveja, você maltrata todo mundo, você julga todo mundo, você fala mal de todo mundo, seus filhos são desequilibrados, desajustados, você tem um casamento desajustado. Então, tudo isso é testemunhar de Jesus, não é? Então, é no seu dia a dia, na sua vida, como é que é a sua vida, como é que você é no seu trabalho, como é que as pessoas te enxergam, uma pessoa de justiça, uma pessoa agregadora, uma pessoa que faz o bem, né? Uma pessoa que cuida, né, dos colegas, quer o crescimento deles também. Tudo isso é testemunhar de Jesus, tá? E aí, então, são esses 4 passos que nós falamos, né? São essas 4 coisas que você deve fazer para você desenvolver a sua espiritualidade. Agora tem um passo a passo, que nós vamos falar agora o passo a passo, né? Que nós já falamos aqui na nossa fala, e nós vamos resumir nesses minutos finais aqui da nossa live. Olha, então, quais são os passos a seguir? Primeiro, estabelecer a prioridade. Estabelecer uma prioridade. Verdade. Não é, Ju? Tem que ser a primeira coisa, da sua primeira hora do dia. É o quê? E eu preciso decidir isso, você precisa decidir isso. Se eu tomar a minha decisão, Deus vai me ajudar. Agora, se eu não fizer a minha parte, como é que Deus vai poder me ajudar? Não é? Então, eu preciso priorizar a vida espiritual, porque Jesus precisa de homens e mulheres poderosos em oração para fazer a diferença no lar. Aonde você está nesse momento, na sua casa, no seu trabalho. Jesus precisa de você aí. Então, nós precisamos priorizar as coisas eternas, né? Isso. Exatamente. E a palavra diz, né? Buscai primeiro as coisas do alto e todas as outras lhe serão acrescentadas. E olha, como eu sempre falo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Devemos priorizar aquilo que é importante para nós, tá? Então, quando eu pergunto, fez tal coisa? Ah, não tive tempo. Você não teve tempo, não. Você não priorizou, tá? Não então, priorizou. aprenda a priorizar. Segundo, sempre o mesmo lugar, como já falamos. Sempre o mesmo lugar. Escolha um lugarzinho que vai ser o seu secreto para você ter a comunhão com Deus. Terceiro, comece orando. Tire tempo para orar. Tire tempo para orar e ore o tempo inteiro. Invoque a presença de Deus o tempo inteiro. Complementa, Jô? Não, realmente. Pode continuar. Termina aí os passos, depois eu falo. Tá, então o terceiro é orar, né? Certo. Orar. Abra o seu coração para Ele. Você é imediatista. Feche os olhos. Igual a Jô falou, não ore rápido. Pensa que se passaram 10 minutos e quando olha para o relógio, só passou 1 minuto. Então, gaste tempo, medite, fale com Deus, busque a Deus com tempo. Às vezes você
eu comecei a orar dessa forma. Quando eu vi, pensava que já tinha passado 10 minutos, quando eu vi, tinha passado 1 minuto, 2 minutos. E hoje eu oro 20 minutos, 30 minutos e acho pouco. Né? Então, orar, e no orar, você pode colocar um louvor que te traz paz, um louvor que te aproxima de Deus. Né? Você pode fazer agradecimentos, agradeça por todas as bênçãos, E Luzinete, intercessão. você já percebeu que quando a gente louva o Senhor de manhã, canta um hino, uma música especial, aquela música te acompanha o dia todo? Você Sim, lembra? Você lembra cantando dessa aquilo. música, fica cantando o dia inteiro. Então, realmente, parar de manhã, ler a Bíblia, orar e louvar ao Senhor vai fazer a diferença. Exatamente. Ó, e aí vem a intercessão, que é você orar não só pela sua família, mas pelos seus amigos que estão passando por dificuldades, pelos seus pais, né? Por pessoas do mundo inteiro. Um amigo que está doente, está hospitalizado, né? Orar por essas pessoas também, né? E fazer o quê? Petição. Pedir a Deus sobre coisas que você precisa resolver. Né? Fazer petições, Senhor, que aquela causa na justiça, Senhor, dobre a cabeça daquele juiz, né, em meu favor. Fazer suas petições, sabe? Fazer profetizar. Né? Então, dentro de orar tem tudo isso: o louvor, o agradecimento, a intercessão e a petição. Tá? E aí vem o quarto, que é leia a Bíblia. Leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia. Não apenas leia aquelas histórias, mas como eu falei, se coloque dentro daquela história, vivencie aquela história, se sinta parte daquela história. Você vai se apaixonar por isso. É igual a não é qualquer livro, mas como você, quando você está lendo um livro, você fica se imaginando naquela história, naquele cenário. Faça isso com a Bíblia também, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela, tá? Que mais? E o 5, meditar, né? O meditar. O que é meditar? É não só ler a Bíblia, né? Mas gastar tempo, investir tempo de ler. E se você não entendeu, vai procurar, bota lá no Google mesmo. Né? O que quer dizer tal coisa? Porque às vezes tem umas palavras rebuscadas, tem uns termos, porque na palavra ele fala por parábolas também, não é? Então, é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, às vezes a gente não entende, mas vai buscar um melhor entendimento. Quantas vezes eu estou lendo aqui antes do meu luz da manhã e eu não estou entendendo, então eu busco lá no Reavivados por Sua Palavra, né? Eu pego a pregação de um pastor, meu Deus, o que ele está querendo dizer aqui mesmo com isso? Então é você meditar na palavra, não é só ler, é meditar na palavra. É como se você tivesse mastigando aquilo, sabe? Quando você fica ruminando uma coisa até aquilo digerir completamente. Isso é o meditar na palavra, gente. Eu não saio de qualquer versículo sem que eu tenha tido a completa compreensão daquilo. E se eu não estou satisfeita ainda, eu vou lá, eu vou em outra Bíblia, eu vou lá na internet, busco qual é o real sentido daquilo, o que Deus quis dizer aquilo ali, naquilo. Então, isso é o meditar, não é, Jô? Fala aí, Jô, complementa que a gente já vai acabar, amada. Olha só, eu tenho aqui um pensamento das meditações matinais, que o título foi Nos Lugares Celestiais, e foi escrito em 1968, que diz assim: se hoje estáis em paz com Deus, estáis preparados para receber a Cristo se Ele viesse hoje. Então nós precisamos estar em paz com Deus, buscar a Deus sem cessar, orar, pedir a Deus sabedoria em todas as nossas ações. E como nós estávamos conversando, né, Luzinete? Estamos vivendo em tempos de ansiedade. Entrega a tua ansiedade a Deus. A Bíblia é clara. Não viveis ansiosos com o dia de amanhã. Sozinhos, você não consegue vencer, eu não consigo vencer. Deus nos chama a realmente andar um passo a mais com Ele, a viver pela fé, a viver a fé na prática, que nós ouvimos a vida toda, que os nossos pais nos ensinaram.
Então o momento Vai é acabar, agora. Jojo. Vai acabar, O momento Jojo. é agora, né, Luzinete? 3 Gente, é isso, minutinhos Glória. para acabar. Que a gente tenha